vive a realidade do rádio. Estamos aí às 9h43 na Grande Fortaleza. O Jornal Jangadeiro daqui do rádio e das redes sociais havia anunciado. Nós estamos hoje com nossa sala aqui de conversa com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique. E ele vem falar um pouco sobre os 19 meses de pandemia, como foram os trabalhos na Casa Legislativa. Presidente, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes aqui desse programa que é líder de audiência na nossa cidade. E para mim é um prazer estar aqui, podendo conversar com os nossos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando, e com você que tem um programa com certeza belíssimo e muito importante aqui na nossa cidade. Nós aqui agradecemos a sua vinda. A Câmara de Fortaleza retomou as sessões plenárias em formato híbrido há exatamente um mês, dia 2 de junho? Não. Dia 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. E até que ponto a pandemia interferiu na vida da casa em 2020? Esse ano, houve algum atraso em relação a votações, ao ritmo de antes? Olha, Nonato, graças a Deus não. Nós procuramos cumprir com todo o nosso calendário, fazendo as sessões plenárias, onde ali se discute e apresenta os projetos encaminhados tanto pelos vereadores como pelo executivo, e nós procuramos dar celeridade a essas matérias que estavam na casa. O que mudou de fato foi a forma como nós estávamos trabalhando. Antes a gente tinha sessões 100% presencial, e com a pandemia nós tivemos que nos adequar, tivemos que nos adaptar a esse trabalho remoto, mas graças a Deus a gente conseguiu cumprir aí com toda essa com todo esse calendário de sessões e de outras coisas que a gente sempre teve presente na Câmara Municipal. E o que é que a Câmara produziu de mais efetivo para a cidade nessa época de pandemia? Como a casa também atuou nesse momento de tragédia? Olha, a gente primeiro lamenta, né, as perdas que a gente teve aqui na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, né? Vidas perdidas, e a gente fica muito triste com essas condições, com esse momento difícil que o povo está vivendo. Mas a Câmara Municipal, ela procurou dar todo o apoio necessário com relação aos projetos apresentados. Então eu posso aqui citar algumas matérias que foram importantes, algumas ações que a Câmara realizou. Nós, logo no ano passado, nós criamos uma frente parlamentar de acompanhamento à pandemia aqui na cidade. E essa frente ela foi formada por vários vereadores que a gente estava acompanhando as ações do poder público, porque o vereador ele tem esse papel, o papel de fiscalizar, o papel de cobrar do executivo, além de fazer as leis necessárias. Então a gente teve lá uma equipe, temos uma frente parlamentar que no ano passado a gente estava mais focado nas ações do poder público, como continuamos fazendo isso agora, mas esse ano nós estamos focados na questão da vacinação, porque o ano passado não tínhamos vacina, esse ano nós já temos, e essa frente está trabalhando, fiscalizando, acompanhando cada posto de atendimento que está sendo feito aí a vacinação. Mas com relação à aprovação das matérias, nós conseguimos durante esse período aprovar leis que garantem à população, principalmente aquela população de baixa renda, aquela população que ficou sem poder trabalhar, porque os decretos tinham que ser cumpridos, vendedores ambulantes, pessoas que trabalhavam autônomos, a Câmara teve que aprovar, né? Na verdade, recebemos mensagens do governo para que a gente pudesse autorizar a doação de cestas básicas, ajudas financeiras. Muitas pessoas receberam essa ajuda financeira do município, mas isso precisou passar pela Câmara para poder ter a aprovação. Então, acredito... Não houve dificuldades para isso? Não teve dificuldade. Teve dias, Donato, que a gente começou as sessões plenárias de forma virtual 9 da manhã e terminamos 10 horas da noite. Uma sessão atrás da outra para poder dar celeridade conta de tudo, e a resposta, né, para poder a população receber aqueles benefícios. Teve vereador que chegou a
a pegar Covid? O número foi grande? Nós tivemos casos de vereadores que foram infectados pelo vírus, mas assim, não tiveram gravidade, nenhum óbito. De vereador não, mas de servidores da casa sim. Então a Câmara, agora mesmo, nessa segunda onda, nós perdemos um servidor de carreira que trabalhava no Departamento Legislativo e infelizmente ele foi contaminado e foi para o hospital. E mesmo sendo feito todo o tratamento, ele veio a óbito. Então, assim, isso é um exemplo. Pessoal da nossa comunicação, da imprensa, tivemos muitos casos, infelizmente tivemos perdas de pessoas importantes ali na nossa casa. Nós estamos conversando, para você que está no rádio, com o presidente da Câmara, Antônio Henrique. E, claro, pelo 981-54-3114, você pode mandar perguntas, questões que possam fazer valer a presença dele aqui, principalmente de comunidades que estão necessitadas de tirar alguma dúvida. Quando chegar a nossa Carlinha, Carla, bom dia aí, pode conversar aqui com... Oi, presidente, prazer, Carla Moura. Já tem inclusive pergunta aqui do nosso ouvinte, o Ricardo. Ele fala em relação aos cuidados de limpeza urbana, o que é que a Câmara pode fazer para tentar ajudar a melhorar esse serviço. Ele diz que no entorno do apartamento onde ele mora, do condomínio onde ele mora, é recorrente. A prefeitura recolhe, mas as pessoas colocam de novo. Se a Câmara tem algum projeto em relação à melhoria de limpeza urbana. Olha, nós temos a Comissão de Meio Ambiente que trabalha para... fiscalizar, na verdade, todos os vereadores, os 43 vereadores, têm esse papel de fiscalizar o trabalho da prefeitura. E aí, como você mesmo falou, que o colega mandou essa mensagem, a prefeitura sempre está limpando e esse local termina voltando a ser lugar de acúmulo de lixo, né? Aí a gente pede, nesse caso aí, a população. Questão de educação da população. Que a população ajude a cidade manter-se limpa. Hoje, na gestão do ex-prefeito e agora na gestão do prefeito Sarto, está sendo ampliado o número de ecopontos. Ecopontos é um local onde o cidadão que tem um material de construção, um móvel velho, uma poda de árvore, ela pode colocar isso no ecoponto. E a coleta domiciliar, que é aquele lixo doméstico, ela acontece 3 vezes por semana. Então, infelizmente, mesmo diante desses serviços que é oferecido pela prefeitura, ainda assim existem locais que termina sendo o verdadeiro acúmulo de lixo. Então, assim, a gente não quer culpar a população, mas precisamos que ela nos ajude a manter a cidade limpa. E a prefeitura está fazendo a sua parte, os vereadores estão lá sempre propondo ideias, sugestões para que a gente possa manter, de fato, a cidade limpa. A participação popular junto à Casa Legislativa é importante e até mesmo agora. Estou vendo aqui que a Câmara vai realizar dia 6, o Seminário Popular da Comissão de Direitos Humanos da Mulher, da Juventude, da Criança e do Idoso, com vista a discutir problemas relacionados, por exemplo, às discussões sobre intolerância, bullying, intolerância, homofobia também, as ideias negacionistas que ainda estão circulando por esse país. Cenário político que vive uma crise, e essa crise passa também em razão de toda a massa de ideias colocadas, muitas vezes a serviço do negacionismo, a preocupar as autoridades e a população também, não é verdade? Nós precisamos conscientizar a população, precisamos estar sempre discutindo ideias, opiniões, muitas vezes contrárias ao que a gente pensa, mas que é o direito, né, de todos. Então, devemos respeitar o cidadão de uma forma em geral. E a nossa Comissão de Direitos Humanos, ela tem feito esse trabalho, a gente precisa dar a atenção devida a cada uma das pessoas que precisam dessa atenção, desses cuidados. Então, é o homem, é a mulher, é a criança, é o negro, enfim, a gente precisa saber que nós temos que respeitar as diversas opiniões, pensamentos, porque de fato são cidadãos, são pessoas que merecem o nosso respeito. Então, é importante que se tenha essa devida atenção. Quando tem discussões como da Comissão, por exemplo, dos Direitos Humanos ligados à Juventude, Criança e do Idoso,
Eu me lembro também que há projetos realmente voltados para esse segundo semestre. O que é que tem sido pensado para o próximo semestre, para o ano que vem, no sentido, por exemplo, de potencializar os sinais da retomada da economia? O nosso grande problema nesse momento é a retomada da economia. Está vendo a flexibilização, mas com muitos receio e cuidados também, não é isso? A pandemia, ela trouxe vários problemas, ela trouxe um grande desafio para todos nós. Um dos problemas maiores é a saúde, né? E a saúde nós estamos tentando oferecer o melhor, né? A prefeitura, o Estado, enfim, a gente está dando todo o apoio necessário para que haja o acompanhamento e as pessoas tenham a sua saúde restabelecida. Mas uma das coisas que também afetou muito a pandemia foi a questão econômica, né? Então, hoje nós temos muitas pessoas, empreendedores, que fecharam suas portas, perderam seus empregos, porque, de fato, o momento era necessário que houvesse aquele isolamento, houvesse aquele lockdown, e aí a economia veio caindo, né? Mas o nosso desafio, com certeza agora, se a gente superando esse primeiro desafio, que é a saúde restabelecida das pessoas, poder incentivar a economia a voltar a crescer e os empreendedores voltarem a empreender aqui no nosso estado, na nossa cidade. A Câmara Municipal, ela tem discutido isso, a Câmara Municipal está acompanhando todo esse processo de retomada da economia. Nós criamos um projeto que é Cuidar para Crescer. É um projeto que a gente está capacitando as pessoas que têm lá um comérciozinho lá na periferia e muitas vezes eles precisam de uma orientação, precisam de um estímulo, precisam de uma orientação mais voltada para aquele empreendimento. Então a gente está fazendo essa iniciativa para poder ajudar essas pessoas. É muito bom que, por exemplo, o comércio de um bairro possa ser potencializado através dos seus moradores, que muitas vezes saem para comprar no outro local, sem dar oportunidade ao crescimento, à valorização do próprio sistema comercial da sua área, não é verdade? Ano que vem a gente vai ter eleições para o Legislativo Estadual e Federal. Muitos vereadores certamente podem disputar cargos nessas casas. De que forma isso vai interferir na condução das matérias que tramitam na Casa Legislativa? Quase sempre o período de campanha faz com que o plenário fique esvaziado. A campanha, acho que da última eleição, penúltima, ela foi reduzido o tempo de campanha, que passou a 45 dias. Mas mesmo durante esses 45 dias, seja uma eleição municipal ou uma eleição estadual e nacional, como vai ser o caso agora em 2022, a gente procura sempre orientar os parlamentares a não prejudicarem o trabalho da casa, o andamento da casa. Então, a gente já tem vivido isso várias vezes, eu já estou no 4º mandato como vereador, 2º mandato como presidente da Câmara, e a gente, graças a Deus, não tivemos em nenhum desses anos que passaram, e espero que no ano que vem não aconteça também, prejuízo com o andamento das matérias, com as discussões dos problemas, né, da cidade, e não só problemas, né, a gente também tem grandes conquistas, né, na cidade. Então eu tenho plena certeza de que as eleições que vêm ela não irá trazer nenhum problema para a gente conseguir avançar nas discussões. Seu projeto é repetir pela 5ª legislatura ou vai se candidatar a um cargo na Assembleia? Olha, Donato, a gente teve aí o privilégio, né, e agradeço mais uma vez à população de Fortaleza, que nos reconduziu para o 4º mandato. Estamos aí nos 6 primeiros meses desse 4º mandato. E o nosso compromisso com o povo de Fortaleza é até o dia 31 de dezembro de 2024. A gente vai ter uma eleição agora em 2022. Essas discussões que muitos já se falam, quem serão os candidatos, quem irá disputar as vagas que vai surgir aí em 2022. Eu ainda não tenho essa definição, até porque eu acredito que se a gente começar a antecipar as eleições, a gente prejudica o trabalho da vereança, que é o que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Mas lá no íntimo, lá no fundo, você tem vontade de chegar
a cargo de deputado? Olha, Todo político quer subir, né? Levar. Eu quero continuar servindo o povo da minha cidade, né? Uhum. Se servir o povo da minha cidade for necessário eu dar um passo adiante, a gente dá. Mas, na verdade, eu acho que ser vereador, eu já estou dando uma contribuição para o povo da nossa cidade. De repente, a gente pode pensar mais na frente em outros passos. No momento, é continuar trabalhando. Pois vamos dar conta agora do povo que está fazendo perguntas pelo 981-54-3814, Carla. Vamos lá, então. Tem muitos pedidos aqui de atenção, né, vereador, para diversos bairros. A Diana chama a atenção aqui lá para o Jardim Fluminense. O Getúlio parabeniza pela sua atuação aqui na presidência, na condução da presidência da Câmara e pede por mais pavimentação ali no bairro Jardim União. A Silvia fala sobre terreno baldio ali no Modumbim, como é que faz para requalificar esse terreno, beneficiar esse terreno. E então eu queria juntar essas perguntas para saber, nesse período de pandemia, né, nesse momento, como é que a população pode chegar ali mais perto da Câmara para tentar ter essa solicitação mais atendida. A gente sabe que, infelizmente, apesar de diversos vereadores terem uma posição mais atuante nas suas regiões, alguns outros ainda não têm aquele problema de comunicação. Como é que a Câmara está aberta à população para esse tipo de solicitação direta? Olha, a Câmara ela tem a ouvidoria, que está disponível, tem o nosso site, tem as nossas redes sociais. Eu, vereador, tenho também as minhas redes sociais. Cada cidadão de Fortaleza, se quiser se conectar conosco, pode nos acessar através do Facebook, do Instagram. Está sempre ali aberto para as pessoas encaminharem mensagens, solicitações. E aí eu quero fazer um comentário, acho que foi a Diana que falou aí sobre o Jardim Fluminense. O Jardim Fluminense é um bairro que praticamente é a minha casa. Eu comecei toda a minha militância política dentro do Jardim Fluminense. Por mais que o bairro precise de de melhorias, a gente tem um histórico de muitas conquistas já para o Jardim Fluminense, desde o nosso primeiro mandato em 2009. Com relação à denúncia, à questão do terreno baldio, que outro cidadão falou aí, é importante que ele entre em contato com a AGFIS, com a Agência de Fiscalização do município, para denunciar. Eu acho que a gente precisa reclamar mesmo e fazer as denúncias, para que esse terreno, ele seja, o proprietário, ele precisa murar o seu terreno, ele precisa fazer a sua calçada. E muitas vezes, quando ele não tem o cuidado do proprietário, termina acontecendo o caso, como nós tínhamos falado anteriormente, desses lixões. Então, é necessário que o dono da propriedade, daquele equipamento público, daquele equipamento privado, tenha o cuidado necessário e a população poder respeitar. Tem mais uma aqui, Nonato, uma última para eu tentar contemplar aqui todo mundo, do Alci. Doutor Henrique, quando a prefeitura ou os vereadores vão pressionar a MC com referência à privatização das vagas de estacionamento no centro, é só transitar ali pelas ruas Major Facundo e Floriano Peixoto, principalmente entre Dr. João Moreira e Castro e Silva, e verificar que estão sendo privatizados os espaços públicos. Bom dia, Alci Pereira. Obrigado, Alci. Bom dia. Alci. Bom dia, meu amigo Alci. Eu estou tomando conhecimento dessa informação agora. A gente pode, inclusive, fazer os nossos requerimentos, os nossos encaminhamentos para a MC, poder fazer essa fiscalização, porque, de fato, se o espaço é público, ele não pode ser privatizado. Então, a gente não pode aceitar isso. É importante que a gente tenha essa informação para poder levar adiante e tomar as devidas medidas necessárias. O centro que ele está passando por muita reestruturação, né? Redução de velocidade, as próprias vias também, ali espaço para pedestre cada vez mais para já trazer esse estímulo abrindo espaço de ali, circulação né? de pessoas pelo centro, né, presidente? A prefeitura, desde a gestão passada e na continuação da gestão atual, está sendo feito um trabalho para revitalizar o centro, dos cuidados. Na verdade, Fortaleza toda, ela está muito bem administrada e eu acompanho e estou vendo as coisas de fato acontecendo na cidade de Fortaleza como um todo. Nonato. Ok, agora são 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. Estava vendo aqui que um projeto da Câmara Municipal ampliou a idade máxima para veículos de aplicativos. Isso vem facilitar a vida de quem, por exemplo, tinha um limite do carro até agora junho e foi ampliado. É uma decisão que atende a essa categoria, não é verdade? Atende porque
a lei, quando ela foi criada, ela estabeleceu um prazo para que os proprietários fizessem a troca dos seus veículos para dar um certo conforto e uma segurança maior aos passageiros. No entanto, com a pandemia, houve queda de receita em todos os setores. E aí, como é que um motorista de aplicativo vai conseguir trocar o seu veículo por outro mais novo, pagando um valor mais caro, se ele não está tendo condições para isso? Então, o que a gente fez foi exatamente ampliar os anos de uso daquele carro para que ele pudesse ter a continuação do seu trabalho sem precisar ter esse investimento. Voltar aqui à política, ao cenário político. Como é que está o relacionamento do PDT, o seu partido, com o PT? Houve a disputa nas eleições passadas e agora os desentendimentos entre Lula e Ciro chegaram a um ponto difícil de retorno, né? Olha, essa política nacional, ela é uma política ampla, que com certeza terá grandes discussões daqui para o próximo ano. O PDT tem um projeto para o Brasil. Esse projeto é encabeçado pelo nosso, se Deus quiser, futuro presidente Ciro Gomes, com o nosso presidente do PDT nacional, o Lupe. E a gente espera que a gente consiga unir forças para que a gente dê continuidade a esse projeto, né? Aqui a nível estadual... Quem será o nome indicado, por exemplo, para a disputa do governo? Aqui a nível estadual, o PDT é aliado do governador Camilo Santana, que é do PT, a vice-governadora é do PDT, então essa aliança ela já vem de alguns anos, já vem há bastante tempo. A nível municipal nós não conseguimos essa unificação, teve disputa entre PDT e PT, mas a gente acredita que quando conversa, quando se debate e que se apresenta, coloca na mesa as cartas que devem ser oferecida para o povo da cidade, para o povo do nosso estado e do Brasil, o que há de melhor. Acho que a gente precisa ter a humildade e ambos os lados em poder encontrar um caminho que seja benéfico para o povo. Quem é o nome do PDT que tem mais possibilidade de chegar à sucessão, Camilo? Olha, eu acho que o PDT é um partido de muitos nomes, né? E aí retornando aqui às eleições municipais, a gente pôde ver como o PDT tinha nomes para escolher como de fato foi escolhido o nome do prefeito, na época o presidente da Assembleia Sarto e hoje prefeito de Fortaleza. Então nós tínhamos vários nomes que tinham capacidade, que tinham condições de governar Fortaleza. Da mesma forma, nós temos vários nomes para governar o estado do Ceará. Entre eles, podemos citar aqui o ex-prefeito Roberto Cláudio, que fez uma gestão belíssima, uma gestão que deixou sua marca em Fortaleza. Nós temos o nome da vice-governadora Isolda, nós temos o nome do deputado federal Mauro Filho, nós temos o nome do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Enfim, são tantos nomes. Vai ser uma votação do partido para eleger quem vai ser o nome escolhido? Eu acredito que no momento certo, o ano que vem vai chegar e a gente tem o prazo das convenções para fazer essas discussões. Como aconteceu, volto a dizer, em 2020 essa escolha saiu já no finalzinho, chegando às convenções. Tudo tem a ver também com o cenário nacional. Ontem o governador Camilo Santana falou aqui no jornal, que é contra o impeachment do presidente Bolsonaro, que a justiça deve agir em casos de irregularidade. Como é que o senhor vê a atual situação política nacional? Eu acho que está deixando muito a desejar, principalmente com relação à pandemia. Ele não tem tido a preocupação, eu vejo assim, esse é o meu ponto de vista, com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Então, assim, eu acho que esse governo ele está deixando muito a desejar desde o início da sua gestão. Então, infelizmente, nós já estamos aí no terceiro ano do governo, estamos nos aproximando do quarto ano, que é o ano que vai ter as eleições para a escolha, né? E eu espero que o brasileiro possa refletir sobre o que é governar um país como esse, como governar, o que precisa ter para poder dar uma boa governabilidade à nossa nação, né? Na CPI da pandemia, senadores governistas, eles querem investigar governadores e prefeitos, especialmente das capitais. Diz ainda que esses têm sido protegidos de investigações
inclusive pela presidência e pela relatoria da CPI. Na sua avaliação, a convocação de prefeitos e ex-prefeitos seria uma interferência indevida, como apontou o Supremo? Eu estou acompanhando um pouco a CPI e eu creio que o objetivo maior da CPI é investigar o trabalho que o governo nacional, o que ele fez, o que está fazendo para resolver o problema da pandemia no nosso país. Então, assim, quando eles querem colocar estados e municípios, é porque eu acredito que eles querem desviar o foco da pandemia, da CPI, que é investigar as ações do governo federal. Ok. Tem pergunta de nossos ouvintes e internautas? Vamos lá. Renato, mais pessoas mesmo citando aqui alguns bairros, por exemplo, Jardim Iracema, tem gente aqui nos acompanhando nas avenidas do Curió e também no Barroso, muita reclamação ainda em relação à questão da buraqueira mesmo, né, na cidade, de diversos pontos, ali na Eduardo Girão, enfim, mais pedidos mesmo por bairros. Agora, nós temos visto em relação, por exemplo, ao combate à pandemia, pessoas tentando escolher vacinas, com receio até mesmo de ser vacinadas. Não será preciso mais campanhas informativas por parte do poder público? A Câmara poderia também auxiliar nesse sentido? Nós estamos auxiliando, nós temos uma cartilha que foi confeccionada desde o ano passado e essa cartilha ela é distribuída em vários bairros para que as pessoas tomem o conhecimento tanto da questão da prevenção, do uso de máscara, dos cuidados com a higienização das mãos e do que está sendo oferecido para essas pessoas em termos de assistência, como procurar essa assistência, e agora também com a questão da vacinação. É muito importante que a população tome o conhecimento de que essa vacina ela veio para poder ter a imunização do nosso corpo e nos proteger desse vírus. Eu acho que o que falta, talvez, algumas pessoas que talvez até achem que essa vacina não tem eficácia, que a vacina não é necessária, eu atribuo isso à informação, não, a falta de informação não do poder público municipal, estadual, mas talvez falte um incentivo maior do governo federal para que as pessoas tomem conhecimento, porque infelizmente as declarações feitas em algumas entrevistas anteriores, ela deixou a população com dúvida se essa vacina... Entrevista por parte de quem? Entrevista do nosso presidente da República. Ele, infelizmente, ele fez muitas declarações que deixou a população até com dúvida se essa vacina deveria ser tomada ou não. Então, isso acho que prejudicou e está prejudicando muito as pessoas em não quererem tomar a vacina. E as redes sociais têm ampliado esse tipo de postura do presidente, fazendo com que fake news provoquem cada vez mais dúvidas. Por isso que eu falei que o Legislativo Municipal podia massificar cada vez mais campanhas, seja pelas redes sociais, seja por rádio, televisão, no sentido de orientar. O senhor falou da cartilha, mas muitas vezes a cartilha não chega ao cidadão que está lá na comunidade. Tem um projeto de distribuição dessa cartilha? Olha, nós estamos usando todos os nossos veículos de comunicação. Nós temos rádio na Câmara, nós temos TV, nós temos as redes sociais, nós temos o canal do YouTube. Essa cartilha é exatamente para alcançar, porque nem todo mundo... que não tem. Nem todo mundo hoje tem um aparelho de celular e usa as redes sociais. A gente acha até que está todo mundo conectado, mas infelizmente ainda tem muita gente que não está usando essa tecnologia. E a cartilha a gente está distribuindo. Hoje, a Câmara Municipal, com os 43 vereadores, se você for fazer uma divisão na cidade, você praticamente tem um vereador em quase toda a região da cidade de Fortaleza. Então, essas cartilhas a gente está usando o próprio vereador com a sua assessoria para poder fazer essa distribuição em suas bases, sendo ela uma cartilha institucional da Câmara Municipal. Presidente Antônio Henrique, vamos sair um pouco da figura do presidente e do vereador. O senhor é de Fortaleza? Fortalezense? Natural? Natural? Não, sou do Rio Grande do Norte. Ah, do Rio Grande do Norte. Então, como
Rio Grandense do Norte, que tem outra denominação lá, Potiguar. Como Potiguar, que nota o senhor daria ao trabalho da Câmara de Vereadores de Fortaleza? Olha, eu não vou dar nota 10, porque aí fica meio... Mas eu daria um 9. 9. A gente está chegando ao final dessa boa conversa, que tende a esclarecer, a mostrar transparência do serviço público para que o cidadão que paga impostos tenha cada vez mais o conhecimento e tome consciência das necessidades que podem, através dos representantes municipais, ele tomar realmente pé e conhecimento. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Nonato, agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, dizer mais uma vez que o nosso compromisso com o povo continua de pé, um compromisso de servir, um compromisso de trabalhar para construir uma cidade melhor para todos. Dizer que a Câmara Municipal, na nossa gestão como presidente, vai estar sempre de portas abertas para recebê-los. Dizer que agora, ao retorno dos trabalhos em agosto, nós estamos inaugurando na Câmara Municipal um espaço que é o espaço da cidadania, quando ali nós vamos poder oferecer alguns serviços que a população, às vezes, vão ao gabinete dos vereadores em busca da ajuda, e nós vamos tentar trazer esses serviços para dentro da Câmara Municipal, para dar facilidade a eles, e dizer que nós vamos estar à disposição. O vereador Antônio Henrique, o cidadão, o presidente da Câmara, estará sempre de portas abertas, e se precisar de alguma informação, tanto ele pode acessar os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais da Câmara Municipal, da instituição, como pode também utilizar os canais de comunicação do nosso mandato, do nosso perfil e a nossa ouvidoria da Câmara. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Desejar sucesso nesse semestre 2 de trabalhos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Agradeço aos ouvintes também pelas perguntas. São 10 horas e 15 minutos.